Slava Ucrânia, Glória Ucrânia. A Rússia ainda não concretizou o sonho de Putin de restaurar o Império Russo. A Rússia também perde em seu jogo diplomático sujo. Hoje, revelações sensacionais. Bem-vindo ao novo formato de vídeos explicativos chamado Sem Filtros. Meu nome é Darina Tkachenko. Conversas secretas entre representantes de Trump e Putin vazaram na internet. Como negociavam a paz e como tentavam agradar Trump. A Rússia não quer a paz. Por que a Rússia não vai parar sua guerra contra a Ucrânia? Isso é uma armadilha. O plano é, primeiro paz, depois garantias. Novos detalhes muito interessantes. Vou contar tudo para vocês no vídeo de hoje. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal, o ATV Espanhol, e participe nos comentários abaixo do vídeo. Minha equipe e eu trabalhamos para que vocês conheçam a verdade, por mais incômoda que seja. Vamos ver juntos do que se trata. Sem filtros nem distorções. À primeira vista, parece uma bomba informativa, mas na verdade só confirma o que já havia sido dito. O suposto plano de paz americano para a Ucrânia não é americano. É um plano com cara de russo, escrito em Moscou, traduzido para o inglês com um tradutor inútil e entregue a Washington como se fosse uma ideia própria. Provas do guarde. Fez uma análise linguística do texto e encontrou pelo menos várias expressões que soam pouco naturais e que indicam uma possível origem russa. Ninguém que seja nativo em inglês escreveria assim. O The Guardian aponta que o terceiro ponto do plano está formulado em uma linguagem mais característica do estilo oficial russo. No material também foi lembrado que a Casa Branca reconheceu a participação do funcionário russo Kirill Dmitriev na elaboração do documento, junto com o representante especial de Donald Trump, Steve Witkoff. A citação textual de Dmitriev soou cínica e direta. Acho que simplesmente vamos preparar esse documento a partir da nossa posição. Eu vou repassar isso de maneira não oficial mais tarde. Que os Estados Unidos façam de conta que é o plano deles. Não acho que eles vão aceitar exatamente a nossa versão, mas pelo menos a americana será o mais próximo possível da nossa. Kirill Dmitriev, diretor do Fundo Estatal de Investimento da Rússia. Negociador alternativo não oficial da Rússia em gravações vazadas. Em outras palavras, Moscou escreve as condições. Washington as inclui em seu plano, mas não levaram em conta o grau de falta de profissionalismo de Witkoff e da nova administração. Por isso, o plano nem chegou a ser adotado. Simplesmente jogaram no tradutor e pronto. A simpatia do representante especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, pelo regime russo e pelo presidente Putin também é bem conhecida. E ele nunca escondeu essa simpatia quando dizia aos jornalistas que respeita Putin e que até gosta desse criminoso de guerra russo. É evidente que aqui o problema não é só algum tipo de interesse comercial de Steve Witkoff, mas sim o fato de que o velho amigo do presidente americano Donald Trump entende que Putin também agrada ao próprio Trump. E no círculo mais próximo de Trump, fazem de tudo para estar em sintonia com o presidente americano. Vamos lembrar a frase do assistente do Kremlin? O que um cessar-fogo temporário nos traz? Não nos traz nada. Só dá aos ucranianos a oportunidade de se reagrupar, se fortalecer e continuar fazendo a mesma coisa. Dessa forma, amigos, vemos a confirmação do que já sabíamos. O chamado Plano de Paz americano é uma invenção russa criada deliberadamente por Dmitry Ushakov para evitar a aprovação de sanções contra as companhias petrolíferas russas Rosneft e Lukoil. Resultado: temos um enviado especial dos Estados Unidos negociando com Moscou para defender os interesses de Moscou. Nas gravações, Witkoff explica ao Ushakov como sabotar a visita de Zelensky a Washington e como vender para Trump as propostas de Putin como se fossem incríveis. E Ushakov, com a calma de um professor dando aula para um aluno lento, ainda agradece o esforço e diz que, para Trump, que ele vai ficar satisfeito. Houve uma oferta dos americanos que consideramos bastante aceitável.
Tudo isso parece uma piada de mau gosto que mostra o que pode acontecer até mesmo em grandes países democráticos, quando pessoas inexperientes chegam ao poder e rapidamente se tornam brinquedos nas mãos de agentes russos habilidosos e experientes, e de diplomatas a serviço desses agentes russos. Porque essas conversas telefônicas, o profissional claramente é Ushakov, que, por exemplo, sem nenhum problema, explica para Wittkov que a Rússia, para agradar Trump e reconhecer seus esforços pacificadores, até desistiu de realizar a cúpula russo-árabe. Não entendo como é possível discutir seriamente um acordo inventado por um parceiro comercial de Trump. Isso é uma operação imobiliária para enriquecer a família Trump e vender a Ucrânia. Como alguém pode argumentar seriamente que a Ucrânia deveria entregar as fortificações que estão salvando a Europa? E O pior é que tudo isso foi gravado palavra por palavra. Será que eles querem que continuemos nos adaptando à maneira como Moscou manipula os acontecimentos em Washington? Deixe sua opinião nos comentários e continuaremos na próxima parte. A elite política americana começou a tremer seriamente. Recentemente, a publicação Bloomberg divulgou 2 transcrições de conversas telefônicas. Essas são as gravações das quais estou falando para vocês. Uma delas entre Witkoff e Ushakov e outra entre Witkoff e Dmitriev. Delas, fica claro que o enviado especial do presidente dos Estados Unidos praticamente ajudou a Rússia a impedir a transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Olá! Vocês percebem a gravidade da situação? É um escândalo total, embora o jornalista ucraniano tenha outro ponto de vista. Na verdade, não vejo que essas gravações vão ter algum resultado prático importante, pelo menos por enquanto. E se analisarmos bem, essas fitas basicamente só confirmaram o que todo mundo já suspeitava. Talvez precisássemos dessas confirmações tão explícitas, mas nada além disso. Aqui quero fazer um destaque. No princípio, nós já sabíamos disso, ou pelo menos suspeitávamos, mas agora estamos diante de um nível completamente diferente, porque, na verdade, essas transcrições fazem com que as ações de Witkoff sejam indistinguíveis das de um agente russo infiltrado na Casa Branca. O Wittkov dá conselhos ao Kremlin sobre como enganar Trump. Ao mesmo tempo, ele engana seu próprio presidente para introduzir as exigências russas sobre a Ucrânia. E ele faz tudo em segredo, passando por cima de todos os comitês e especialistas pertinentes. O que vocês acham desse jogo sujo? Escrevem nos comentários se isso surpreende vocês ou não. Enquanto isso, em Moscou tentam apresentar o escândalo como um mal-entendido ou até mesmo como um trunfo diplomático. Analistas russos em canais oficiais afirmam que, se Washington reconhecer o documento como seu, isso demonstraria que os Estados Unidos finalmente adotam uma postura realista sobre a Ucrânia. No entanto, o tom defensivo de Dmitry e Ushakov sugere que o Kremlin também não esperava que essas conversas viessem à tona. Nos Estados Unidos, o impacto político continua crescendo. Organizações de direitos humanos e especialistas em segurança nacional já exigiram que qualquer participação de Witkoff em assuntos relacionados à Ucrânia e à Rússia seja suspensa até que uma investigação independente seja concluída. Alguns congressistas também levantam a possibilidade de que esse escândalo possa ter consequências legais caso fique comprovado que Witkoff agiu deliberadamente em favor de uma potência estrangeira. Por enquanto, a Casa Branca evita dar declarações concretas e apenas ressalta que a política oficial em relação à Ucrânia não mudou. Mas temos o comentário de Trump aos jornalistas sobre a conversa vazada de Whitehall com os russos. Ele tem que vender a Ucrânia para a Rússia. Esse é o trabalho de um negociador. Em princípio, Moscou só aceita tudo em seus termos máximos, ou seja, tudo ou nada. Precisamos decidir de uma vez por todas que Moscou, Putin, que neste caso é a mesma coisa, quer continuar a guerra até conseguir o que deseja. Tentar transferir essa responsabilidade para a Ucrânia é um jogo muito desonesto por parte dos Estados Unidos. Com Moscou, tudo está caro. Não esperávamos nada de Moscou. Com Putin, tudo está claro. Mas essa tentativa constante de apresentar a Ucrânia como opositora à paz, atrapalhando os processos de paz, é desonesta.
Inscreva-se no nosso canal, o ATV Espanhol. Você pode nos encontrar no Facebook e no YouTube. Fiquem com a gente, porque assim que tivermos mais detalhes, vamos contar para vocês. E lembrem-se, nossa equipe trabalha todos os dias para que vocês tenham informações verificadas e claras. Os ucranianos são fortes e sabem o que vai acontecer se cederem à pressão da Rússia e de seus agentes. Por isso, eles não recuam e vão lutar até o fim. A ideia de que a Ucrânia está perdendo também é completamente falsa. Se a Rússia pudesse conquistar a Ucrânia militarmente, já teria feito isso. Putin não consegue alcançar seus objetivos no campo de batalha, então vai tentar negociar. Para garantir o melhor resultado para a Ucrânia e para a Europa, precisamos manter o rumo, mas ao mesmo tempo acelerar o ritmo. Isso significa mais sanções para privar a Rússia dos meios de combater e mais apoio militar e financeiro à Ucrânia. Por que a Rússia não vai parar? Porque o objetivo estratégico deles nunca foi apenas tomar parte do Donbás ou da Crimeia. Os verdadeiros objetivos do Kremlin desde 2014 continuam sendo o controle total sobre a Ucrânia, a destruição da soberania ucraniana, o retorno ao modelo de esfera de influência ao estilo soviético. União Soviética, enfraquecer e desmantelar a OTAN, revanchismo geopolítico e reconstrução do Império Russo. E isso é fundamental. Absolutamente nenhum desses objetivos foi alcançado. Por isso, não há motivos para parar. Pelo contrário, um acordo de paz que obrigue a Ucrânia a recuar e reduzir seu exército seria, para a Rússia, um sinal de que a pressão funciona, que eles podem avançar ainda mais. Ficam claras as declarações de Rubio dizendo que os Estados Unidos estão dispostos a discutir garantias de segurança somente depois de assinar o acordo de paz. Segundo o político, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comunicou aos aliados europeus que Washington quer primeiro um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia antes de oferecer qualquer tipo de garantia de segurança a Kiev. Essa condição foi parte fundamental das propostas apresentadas à Ucrânia na semana passada, embora a Casa Branca insista que qualquer plano final incluirá garantias de segurança. As primeiras ideias vazadas indicavam que se pedia à Ucrânia reduzir seu exército para 600 mil efetivos sem impor limites à Rússia, o que gerou preocupação entre diplomatas europeus. Além disso, Donald Trump afirmou que não convidará Volodymyr Zelensky para a Casa Branca até que o acordo esteja assinado. Peraí, estão falando em reduzir o exército do país que está se defendendo do agressor e não reduzir em nada o exército russo? De nada. Muito curioso, amigos, certo? Mas então surgiu essa informação que explica o contexto das conversas. O chefe do Estado-Maior ucraniano, Andriy Ignatov, disse obrigado, que nas negociações em Genebra entre delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos não foi discutida nenhuma redução no tamanho das forças armadas ucranianas. Segundo ele, só se falou sobre a estrutura e o número do exército em tempos de paz, um assunto complexo e ainda em debate. Tanto Kiev quanto Washington concordam que a principal garantia de segurança para a Ucrânia continuará sendo uma força armada, bem equipada e capaz. Não. Se tratava de reduzir as forças armadas da Ucrânia. Tratava-se de visões sobre o tamanho das forças armadas em tempos de paz. É um tema muito discutível. Andriy Ignatov, chefe do Estado-Maior ucraniano. Na minha opinião, isso é uma armadilha para a Ucrânia e um plano russo. A Ucrânia interrompe a resistência e se retira dos territórios que os russos não conseguiram conquistar em 10 anos, abrindo espaço operacional para um novo avanço russo. Ao mesmo tempo, a Ucrânia teria que reduzir seu exército sem receber nenhuma garantia de contenção da Rússia. E aqui cá minha pergunta. Por que a Rússia deveria parar? Eles vão continuar avançando, sem dúvida. Enquanto isso, os europeus vão ficar de braços cruzados e os Estados Unidos, como sempre, vão se retirar, deixando a Ucrânia sozinha. Olha, a situação atual, se você reparar, caminha em uma única direção. Então, eventualmente, a Rússia pode conseguir esse território nos próximos meses. Então, querem lutar e perder mais 50 a 60 mil pessoas? Ou querem fazer alguma coisa agora?
Vamos lá, o plano de primeiro paz e depois garantias é uma armadilha. Essa proposta cria uma armadilha. Por um lado, a Ucrânia cessa a resistência, se retira das linhas fortificadas, reduz seu exército, abre espaço para a Rússia em todas as frentes. E por outro lado, a OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia não oferecem garantias concretas. As discussões podem durar anos, qualquer país pode bloquear qualquer acordo. Mudanças políticas nos Estados Unidos podem anular tudo num instante. A Rússia ganha tempo para se reagrupar, se rearmar e mobilizar forças. Isso já aconteceu com os acordos de Minsk. A experiência mostra que o agressor nunca para voluntariamente. Se queremos que isso não se repita, se queremos que não continue e nem vá mais longe, precisamos de uma paz justa e duradoura. E vou lutar por isso enquanto puder, porque acredito que também é uma questão de grande importância para a segurança europeia. Se a agressão der frutos, servirá como um convite para recorrer a ela novamente e também em outras situações. Outro ponto importante a destacar: a Europa vai ficar de braços cruzados. Historicamente, de acordo com o comportamento de 2022 a 2024, a Europa reage de forma lenta e reativa, não estratégica. Muitos governos temem mais a escalada do que a derrota da Ucrânia. A indústria militar europeia mal começa a se mover. Alguns países preferem congelar a guerra a qualquer custo. Sem uma Ucrânia forte, a Europa estaria muito mais vulnerável diante da Rússia. Graças à Ucrânia, a Rússia ainda não realizou o sonho de Putin de restaurar o Império Russo. Mas se Deus me livre, a Ucrânia for obrigada a aceitar esse acordo, então está absolutamente claro que Putin vai realizar seu sonho. E vocês, pessoal, serão os próximos. Mas vocês não vão se atrever a lutar. Por outro lado, o que Kiev e a Europa propõem? Por exemplo, como opositores ao plano apresentado por Moscou, os 28 pontos estão no plano de Moscou. O próprio Marco Rubio disse que são os desejos de Moscou. Kaja Kallas quebra o silêncio europeu e toca na ferida. O plano vazado não obriga a Rússia a nada. A alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, Kaja Kallas, deixou nesta terça-feira uma frase que ecoa em todas as capitais. Nesse projeto que vimos, e que, claro, não é definitivo, não vimos nenhuma concessão nem compromisso por parte da Rússia. Acho que, a longo prazo, precisamos ver exatamente com o que a Rússia está obrigada. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores. A diplomata acrescentou que isso poderia começar no ano de 2020, exigindo da Rússia o cumprimento dos compromissos assumidos em acordos internacionais anteriores. Pelo menos há cerca de 20 desses acordos internacionais nos quais eles se comprometeram a não atacar ninguém. Poderíamos começar por aí. É importante manter o foco em quem está exercendo a agressão. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, revela 5 prioridades da União Europeia para um acordo de paz na Ucrânia. Alcançar uma paz justa e duradoura, garantir a soberania da Ucrânia, assegurar o apoio financeiro, garantir a participação plena da Ucrânia, da União Europeia e da OTAN nas negociações e devolver as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia. Ela destacou que a Ucrânia não deve ter restrições em suas forças armadas e precisa de garantias de segurança confiáveis a longo prazo. Enquanto a União Europeia trabalha para financiar o país com recursos, incluindo ativos russos congelados, com decisão final prevista para a cúpula de líderes em dezembro de 2025. Uma paz justa e duradoura é o que todos desejamos, e é por isso que a Europa apoia todos os esforços para construir essa paz para a Ucrânia. Uma paz que ponha fim às mortes, que evite criar um precedente perigoso, que garanta a segurança da Ucrânia e seus direitos soberanos a longo prazo. Isso garante uma arquitetura de segurança robusta para a Europa. Por sua vez, Kiev demonstra consistentemente abertura e interesse pela paz, uma paz justa. Espera-se que as equipes de negociação se reúnam em breve. O que esperamos? Nossas expectativas são resultados concretos que permitam avançar. É fundamental para nós, e a Ucrânia já demonstrou isso repetidas vezes, conseguir uma trégua. Conclusão sem filtros.
A Ucrânia é firme em sua posição, tem um plano claro, a soberania acima de tudo. Não vai haver paz enquanto Putin acreditar que pode vencer ou, pelo menos, não perder completamente. Ceder territórios sem garantias reais é se destruir duas vezes, uma ao entregar a terra e outra quando a Rússia voltar para pegar o resto. E o Ocidente continua sem decisões contundentes, enfrentando suas próprias fraquezas e, assim, fortalecendo a Rússia. A Rússia precisa prolongar essa guerra o máximo possível, porque sua economia já está em queda, eu diria até em queda livre. A receita do petróleo e do gás despencou a mais de 20% este ano. As exportações atingiram o fundo do poço histórico em novembro. A inflação e as taxas de 21% obrigam os russos a parar de comprar até leite e carne. As vendas de carros caíram um quarto. Roupas e eletrônicos vivem o pior colapso em 30 anos. O aço e o carvão estão desmoronando. Drones ucranianos destroem refinarias e deixam a gasolina cara e escassa até na Sibéria. A Bloomberg sentencia que quase não há como evitar a recessão e Putin responde aumentando impostos para tudo enquanto proíbe os meios de comunicação de mencionar seu nome. Em uma frase, agora seria reconhecer obrigado, que já perdeu a guerra e que a Rússia afunda com ele. É assim que estão as coisas, amigos. Nos vemos no próximo programa. Sem filtros. Estiveram com Darinha Tkachenko, Slavoj Kreini e aqui vai a mensagem subliminar.